Olá, eu me chamo Bruna Calderaro. E eu me chamo Sara Rebeca. E esse é Café com Buelo! o seu podcast gostosinho de fim de tarde. Então passa aquele cafezinho quentinho, parte um pedaço desse buelo que eu sei que tá aí em cima da tua mesa e puxa a tua cadeira, mana, que o tema de hoje é... Amor próprio. Será que ele é um mito ou uma prática diária? Quantas de vocês já ouviram alguém dizer, se ame primeiro? Confesso que já ouvi e pensei, tá, mas e agora? Como faço isso de verdade? E aí, Sara? Exatamente, Bruna, e é disso que a gente vai falar hoje. Como tornar o amor próprio um exercício diário, sem cair em clichês ou pressão desnecessária, porque a gente tem dias e dias, né, meu amor? Vamos fazer uma retrospectivazinha, né, sobre a nossa vida. Vamos deixar esse bate-papo assim não tão leve, porém leve. Então, para fazer com que essa autoestima aí seja perpetuada, a gente passou por um longo caminho, né? Caminho esse que vem aí desde a nossa adolescência, da nossa infância, da nossa criação. A gente crescendo ali nos anos 90, 2000, com a ditadura da magreza, do corpo perfeito. Do cabelo perfeito. Exatamente. Foi nada fácil, querida. Nada fácil. A vida da crente não é fácil, mas a gente procura segurar esse chalão. Para quem não conhece a gente, né? Temos vários ouvintes aí novos. Eu vou me descrever um pouquinho, porque acho que é necessário para poder vocês acompanharem aqui direitinho o podcast com mais clareza. Então, eu sou uma mulher negra, de cabelo crespo, uso um black, né? Maravilhoso o black dela. Sou magra, assim, mais ou menos voluptuosa, um pouquinho musculosa por causa dos meus treinos, né? E dentro, eu sou o que dizem que sou dentro do padrão, porém fora. Agora eu vou passar aqui pra Sara, para ela poder dar a breve descrição sobre ela. Sou uma mulher gorda. Maravilhosa, loiríssima. Tenho sexy legs. Que, aliás, é a parte do meu corpo que eu mais amo, são minhas pernas. Eu me orgulho muito, zero estrias. Olha, mais um... Mas sou uma mulher gorda, isso já quer dizer muita coisa dentro dessa sociedade, né? Porque você já cresce ouvindo. Nossa, mas você tem um rostinho tão lindo, poderia perder uns quilinhos, né? Branca, tá, ela é branca, então ela está dentro de uma parte privilegiada da sociedade. Privilegiadíssima. E é isso, né? Aí já deu pra vocês terem uma noção aí de quem somos nós, pelo menos fisicamente. Puxando o gancho aí, né? Que ela falou aí das estrias, a gente falou aí que é gorda, eu falei que eu sou magra, e aí assim. Sou peituda, e é isso. Somos peitudas, mas ela ainda é mais. Então, pelo menos assim, na minha infância, eu lembro muito bem que na minha época não tinha muito no que se espelhar, pelo menos assim, na televisão, porque era o que a gente tinha de referência, né? Televisão, revista. Eu não via muitas mulheres negras, na verdade, quase nenhuma, na TV. Principalmente um cabelo crespo. Eu acho que a única que a gente chegou a ver, e foi numa reprodução, foi a Chica da Silva, que era a Thaís Araújo, com o seu cabelo natural lá, na época, eu acho que era na Record que passava, ou era no SBT. Acho que era SBT. Ela lá, muito maravilhosa, Calma, fazendo seu papel. Google aqui. Mas eu acho que era no SBT mesmo. Deixa eu ver. Na minha época, não tinha muita referência, né? E assim, eu fui criada
por pais brancos, eu sou adotada. Então, toda a minha construção de achar minha autoestima foi um pouco complicada. Bicha, foi na extinta Rede Manchete, nos anos 90. E aí o SBT também exibiu em 2005. Pronto, foi na época de 2005, eu era uma criança ainda. 2005. Eu já tinha 15 anos. Mas também cresci sem essa referência, né, de mulheres gordas. Piorou mulheres gordas fazendo cenas, né, protagonizando cenas sensuais, né? Porque até então, como a mulher gorda era retratada de uma forma ridicularizada. Não era um corpo desejado, né? Sim. Principalmente pra estar ali na TV, justamente como eu me sentia em relação às mulheres negras. As mulheres negras era o quê? Era empregada, tava lá a serviçal. As creus, as juremas, né? Era a escrava, entendeu? Então, assim... Cafezinho, dona Helena. Meu Deus, coitada daquela criatura. Gente, se eu pudesse, sério, tacava café na cara da Helena, porque, pelo amor de... Enfim, e puxando esse gancho aí, Dona Helena, que era a Vera Fischer, só comia salada, que não podia engordar. Sim. 1 grama. Mulher direto, toda lipada, toda dura, mas era o quê? Só na salada. E assim, até hoje, o que pra mim foi um grande avanço, e eu me senti muito feliz de ver uma mulher gorda protagonizando, né, uma cena, né, mais sensual, mais roche, que foi a Penelope Featherington, né, em Bridgerton. E mesmo assim, durante a série você percebe que o Colin, né, que é aquele garoto padrão, que é tratado como gostoso, enquanto ela, né, tipo assim, a menina que tá ali, né, tratada como, entre aspas, a feia, que tá atrás do bonitão. Quando, na verdade, ela que é bonita. Ela é bonita pro Colin. Ela é lindíssima. Belíssima. Me inspiro demais naquela atriz. Mas você percebe que ela era ridicularizada pela própria mãe também? Sim. Pelas cores que a mãe colocava nela, nos vestidos, os acessórios. Nada ali valorizava em absolutamente nada. E pelas próprias irmãs, pelo próprio Colin, né? Quando ele é questionado ali, eu nunca me relacionaria com a Penélope, assim, de uma forma mais afetiva, amorosa. Ele queria ela como, assim, a amiga, né? Que tava ali pra escutar ele, conversar com ele. Mas nunca pra ele se relacionar de forma afetiva. Até que um dia ela confronta ele, né? Quer dizer que eu te envergonho? Né, por eu ser assim. Puxando desse gancho também, eu amo essa série. Adoro essa série, porque ela é uma mistura de tudo, né? Tipo, gorda, magra, negra, todas em personagens protagonistas e com histórias bem marcantes. A segunda temporada, né, teve a protagonista negra. Sim. A primeira temporada também, aquele Duque maravilhoso. Lindo. Aquele Duque ali, me falou, me casarei com ele agora, só lhe pedir. E eu? Aí falando assim, uma coisa que eu acho, pelo menos assim, pra mim, né, que pegou muito quando eu era mais nova. Eu acho que muitas meninas e mulheres que cresceram nos anos 2000, negras, de cabelo afro, vão se identificar. Nós nunca fomos incentivadas a usarmos o nosso cabelo natural. Nosso cabelo natural era sempre dito como feio. Era um cabelo muito volumoso, rebelde. Cabelo rebelde. Xain. Exatamente. Aquele cabelo que não entra água, que a gente sabe que isso, né, é um termo bem racista. E o que era que a mídia pregava? Vamos alisar esse cabelo, vamos baixar o volume desse cabelo. Eu lembro até hoje o pavor daquele produto do Netinho, que era direto dito na TV, naquele programa dele. Essa aqui... de princesa? Vamos usar esse produto aqui do Netinho, que é pra o quê? Pra baixar o volume do seu cabelo. O volume, vamos baixar o volume. Eu lembro na minha infância, a minha mãe, ela não sabia cuidar do meu cabelo.
De jeito nenhum. A primeira coisa que ela fez foi me levar pra um salão pra uma pessoa baixar o volume do meu cabelo. Ela baixou tanto o volume do meu cabelo num tempo que o meu cabelo alisou. Aí de lá pra cá, eu passei o quê? Eu passei uns 15 anos, mais ou menos, usando o meu cabelo, ou mais de 15. Mais de 15 anos, se duvidar. Que eu alisei meu cabelo pela primeira vez, acho que com 9 anos. Nossa, muito jovem. Bicha, acho que a minha primeira inteligente, que aliás eu não faço nunca mais, né? Inteligente nem botox. Porque pra quem não sabe, eu também tenho um cabelo cacheadinho. E eu amo meus cachinhos, né? Um cachinho assim ondulado. Eu fiz a minha primeira inteligente já depois de 20 anos. 9 anos, é muito. 9 anos. 9 anos. Aí de lá pra cá, eu comecei a alisar o meu cabelo, né? E tive várias atrocidades feitas no meu cabelo. Chegou um tempo que o meu cabelo eu perdi, tipo assim, um meio do meu cabelo. Eu fiquei meio quase que careca no meio. De química. Que a criatura não tirou o produto direito do meu cabelo. E o meu cabelo simplesmente começou a cair. Praticamente o Bozo, coitada. Outra vez, eu fui alisar em outra cabeleireira. Ela também não tirou direito um lado do meu cabelo. Aí o que eu fazia? Bicha, quebrou. Meu cabelo quebrou de um jeito que eu pegava de um lado e botava pro outro pra poder disfarçar. Aquela coisa horrorosa, até crescer. Aí eu fui em outra cabeleireira que ela fez um tratamento pro meu cabelo parar de quebrar, de cair. Porque tal hora eu careca também. E só de um lado, né? Porque começou a quebrar tudo de um lado e eu pegava o cabelo de um lado e botava pro outro pra poder... Eu tô rindo aqui, minha filha, mas foi constrangedor, foi horrível pra mim. A minha adolescência foi assim. Era cabelo alisado, aí quebrava, chegava um certo momento que ele quebrava, ou então ele caía mesmo e eu que lutasse. Eu que lutasse pra poder disfarçar aquilo ali. Até eu acertar a cabeleireira que alisava o meu cabelo sem fuder ele todo. Falar nessas pressões estéticas, né? E também essas referências artísticas. Outra personagem que eu me vi, né, foi a da Mariana Xavier, no filme que ela lançou ano passado na Netflix. Já fica como dica, um Doce de Família. Que ela também assisti esse. É maravilhoso. Ela justamente cresce, né, ouvindo a mãe, né, falando o quanto ela é gordinha. E aí ela cresce já adulta, tá noiva, vai se casar. E aí ela quer muito usar o vestido que a mãe dela usou no dia do casamento. Só que o vestido não cabe nela. E aí ela entra numa jornada louca para emagrecer, inclusive utilizando o método maluco da própria mãe dela, né? Que é essas coaches de emagrecimento. Mas aí o grande plot twist, né, é que, assim, ela só consegue encontrar a paz dela quando ela aprende a se amar, né? Mas não é, assim, uma coisa mágica que vai vir do dia para a noite. É uma construção, gente, é um exercício diário. E aí eu me lembro até de uma vez que eu fui num consultório da endocrinologista. Eu assisti esse filme, lembrei agora. Assisti, é muito bom. Pronto. E aí, voltando, né, pra minha consulta com a endócrino, uma das frases que eu disse pra ela logo de cara foi: olha, se você começar a me falar do meu corpo, pode ter certeza, eu não vou dar continuidade ao tratamento que a senhora passar. Por quê? Como é que eu vou cuidar de uma coisa que eu odeio? Se eu odeio o meu corpo, eu não vou conseguir cuidar dele, ter amor por ele, ter carinho. Não, eu só vou cuidar daquilo que eu amo. Então, o caminho é por aí. E essa foi a jornada da Tamara no filme. Interessante. Eu lembrei até de um filme aqui da Netflix que a protagonista é uma negra e tal. O nome do filme é Felicidade por um Fio. Eu não sei se tu assistiu ele. Que ela, inclusive, nesse filme, ela faz a transição capilar. Ela é traída. Se eu não me engano, ela é traída pelo companheiro. Aí ela fica solteira nesse filme. E ela começa a se descobrir. E nesse filme, a cena mais impactante é que ela raspa o próprio cabelo. Ai, filho, não assisti. Tu não assistiu, ó? É esse aqui, ó.
vou atrás dele. Mas eu lembro quando lançou na época, eu só não tive a oportunidade de assistir, mas já vou favoritar. Ele é maravilhoso, esse filme. Ele é maravilhoso. Inclusive, ela raspa o próprio cabelo e ela deixa o cabelo crescendo aos poucos e tudo. E muitas das coisas que aconteceram nesse filme, eu me vi. Que retrata, tipo, ela pequena. E a mãe dela era muito agitadora com ela em relação ao cabelo, né? Que ela não podia entrar na piscina, porque se ela entrasse na piscina, o cabelo dela ia sair do alisado, ia ficar crespo. Tipo assim, muita coisa eu vi. Eu percebi também o quanto que eu deixei de curtir boas coisas da minha vida por conta do meu cabelo. Tipo, eu passei anos sem ir à praia, por exemplo. Não só pelo meu cabelo, mas também em relação à minha insegurança com o meu corpo também. Ai, que aí eu também, digo... tal hora eu tenho muita insegurança de ficar só de biquíni. Acho que todo mundo tem essa insegurança. Porque assim, eu alisava meu cabelo. Se eu molhasse ele, meu cabelo, 2 dedos de crescimento, já fica um horror. Quando alisava, ficava um horror, né? Aí, se eu molhasse ele, meu bem, ó, ia pro espaço, ficava aquela coisa horrorosa, aquele emaranhado, entranhado, assim, aquele caminho de rato. E eu percebi que eu passei anos sem ir à praia, justamente para não molhar meu cabelo. E eu amo praia. Fui criada indo à praia direto, quando eu era criança. Aí, outra coisa, em relação ao corpo, né, insegurança. Você falou, eu não tenho uma estria. Eu tenho várias estrias na minha bunda. Várias. E eu sou negra, então elas, né, ficam mais acentuadas, elas aparecem mais. E eu lembro que, eu até estava comentando contigo, que essa insegurança foi passada da minha mãe para mim. Porque até então não sabia nem o que era estria, né? E quando eu era adolescente, quando comecei a criar mais corpo, as estrias explodiram na minha bunda. Elas explodiram. A minha mãe viu, ela... minha filha, que coisa horrível, não sei o que, meu Deus. Aí eu olhei assim no espelho, sabia nem o que era. Sabia nem o que era estria. Aí pronto, ficou aquilo ali na minha cabeça. Então, pra mim, o que eu tinha que fazer era esconder. Se eu ia à praia... Raramente era com um short, não tirava. Eu também fazia muito isso. Quando eu era adolescente, adorava ir à praia. Inclusive, eu me lembro de um episódio que eu fui pra praia com uma prima minha. A gente foi encontrar o namorado dela, o irmão. E aí, tal hora a gente chegou, ficou lá na barraca. E, vocês não vão ficar só de biquíni? E eu, pelo menos, com aquela insegurança, né, de mostrar o meu corpo, né? Aí, no máximo, eu tirei só a blusa. Aí, mas não vai tirar o resto? E eu lá, morta de vergonha, né? Mas conseguiu tirar? Conseguiu vencer? Não, nesse dia não. Eu acho que foi só com o tempo, assim, quando voltou a moda do maiô, que aí eu já tive mais segurança, né, de mostrar mais. Pois a minha insegurança era da cintura pra baixo. Não era nem da cintura pra cima, era da cintura pra baixo. Mulher, porque tal hora também o shortinho, ele disfarçava a barriguinha, né? Como é que eu posso dizer? A saliência. Sabe quando foi que eu consegui vestir um biquíni? Não foi nem biquíni, foi maiô. Pela primeira vez, depois de anos, eu tava com 24 anos. 24 anos. Nossa. 24 anos pra ir à praia e botar somente... Não foi nem biquíni, foi maiô. Aí eu lembro que depois daquilo sabe de uma coisa? Foda-se. Eu acho que a minha experiência também foi mais ou menos com essa idade. Inclusive, eu até bati uma foto minha, bem à vontade, toda de maiô, deitada lá na areia da praia, sentindo o mar. Aí, tipo assim, como faz para ter um corpo de verão? Né? Tenha um corpo. Simplesmente isso. Tenha um corpo e saia com ele, querido.
É isso, bota esse corpo pra jogo, mana. Aí eu sou ousada, né? Primeiro biquíni que eu fui comprar, semifio. Taquei um semifio, minha filha. Uma grandíssima de uma gostosa na praia, com o rabão pra fora, com as suas estrelas pra fora. E é isso, foda-se, tô nem Eu aí ainda mais. não tenho essa coragem. No máximo com lingerie. Tô começando a adquirir essa confiança agora. Mas não pra botar o corpo assim pra jogo na praia, mas assim, né? Com lingerie, né? Uma coisa mais íntima. Mas assim, a minha construção de autoestima, ela demorou bastante. E eu sinto e eu percebi que ela começou a florescer depois que eu assumi o meu cabelo natural. Porque quando eu resolvi que eu não aguentava mais alisar o meu cabelo, porque o meu cabelo só vivia quebrando. Via horrível. Não dá mais, senão daqui a pouco eu vou ficar careca aqui sem cabelo, né? Aí, quando eu resolvi passar pela transição, que eu passei 1 ano e meio na transição. Aquelas duas texturas de cabelo, horrível, tendo que lidar com aquilo, fazendo penteada. Eu usava turbante, que eu odiava meu cabelo daquele jeito. Ela bem Paola Bracho. É isso. Faltava só o cigarro, querida. Aí, meu filho, eu ia turbante, o povo pensava que eu tava era doente de turbante, porque sabe como é que é o povo daqui, né? Sim. Né? Cearense é tudo sem noção. Bicha, tu vai ser cancelada, pelo amor Ah, minha filha, pois eles me cancelaram antes. eu tô cancelando todos eles antes de me cancelar. Aí usava turbante, fazia uns penteados aqui e outro ali. Fazia texturização. Quem tá passando por isso ou já passou sabe como é que é. É um saco. Cabelo com 2 texturas. Eu já passei por isso. Não é chato? Fica horrível o cabelo. Chato, ficou horrível, você não sabe o que fazer. Mas, meu amor, eu sempre resolvi meus problemas na tesoura, porque eu nunca tive esse problema de cabelo curto. Eu já usei até Joãozinho. Pois é, chegou um momento que eu não tava aguentando mais. Cheguei numa amiga minha, que é cabeleireira. Lila. Lorena, né? Lila não. Cheguei, Lorena, taca a tesoura. É isso, amor, é assim que a gente resolve. E ela, tu tem certeza? Vai ficar muito curto. Mulher, ou tu vai tacar a tesoura aqui agora, ou tu vai tacar um alisamento, porque eu não aguento mais. E alisamento eu não quero mais fazer. Tá hora ela lá, bem Camila Laços de Família, mas, gente, comparação infame, amiga. Não, pelo amor de Deus. Eu teve câncer. Deus me defenderá. Eu sei que ela tá... Mas bota pra tocar uma Lara Fabiana na hora. Mulher, eu não tava nessa vibe, não, de tristeza, não. Tava na vibe de libertação. Fiz meu Big Shop. Taquei, ela tá com a tesoura. Então, qual foi a playlist? Flawless, da Beyoncé. Mulher, ela não tinha nem lançado essa bomba aí ainda, não. Eu sei que... Beyoncé não tinha lançado essa canetada. Aí, eu sei que ela tá com a tesoura. Como ela não trabalha com... Ainda tava até no começo dessa... Tinha nem tido essa explosão de salão pra cabelo cacheado, essas coisas, ainda não, né? Aí, mas a nossa querida Salon Line, né, já tava aí... Com as linhas delas. É. Uso o Salon Line hoje em dia? Não. Mas... Salon Line patrocina. Hoje eu migrei pra outras marcas, né? Mas é isso. Aí eu lembro que eu levei o meu turbante, botei o meu turbante, saí de lá com o cabelo curtíssimo e fui pra casa. Cheguei em casa, minha filha, fui lavar, fui fazer toda aquela finalização que eu tinha aprendido das blogueiras. E apareci na sala. Geleias e gelatinas da vida, né? Foi aparecer na sala com meu cabelo natural, curtíssimo. Meus pais, ai, que coisa linda! Tipo, uma das coisas que eu amei, que eu sou grata, é o apoio dos meus pais. Eles nunca, tipo, minha filha, eu prefiro o seu cabelo liso, não sei o quê. O meu pai sempre dizia, seu cabelo é lindo natural. Volte pro seu cabelo natural. Isso é um dos fatores que dá
dá mais força pra gente passar pela transição e passar pelo curtinho e deixar o cabelo crescer, porque a gente sabe que muita gente não passa por isso, né? O namorado não aprova, a família não aprova. Por quê? Porque quer aquela pessoa com aquele cabelo liso, chapado e o natural, ó. Eu comecei a receber elogios agora, né? Quando eu tô passando por processos, né, de emagrecimento. Só que no início não foi fácil, né? E mesmo assim eu recebendo elogios das pessoas. Ai, tá mais magra, tá mais bonita. Tá, gente. É isso que a gente tem que ter o cuidado, né? Com o chamado body shaming. Você não sabe o processo que a pessoa tá passando. Então, assim, eu vinha passando por um processo doloroso de separação. E aí eu comecei a perder peso, porque eu não estava me alimentando. Então, assim, não era um emagrecimento saudável. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado antes de fazer qualquer comentário sobre o corpo de alguém. Você não sabe o que a pessoa está passando. E muitas vezes é um problema de saúde mental que acaba sendo descontado na comida, ou para você não se alimentar, ou então para você já comer muito exageradamente. É bem complicado. É uma linha bem tênue. Mas, assim, noção é tudo. Noção é uma coisa que muita gente não tem, né? Tipo, pelo menos assim, pro meu lado, já recebi comentários, você penteia o seu cabelo? Como é que você lava ele? Eu, oi? Como todo mundo. Com shampoo, condicionador, meu amor. Claro que eu penteio o meu cabelo, querido. Pelo amor de Deus. A pessoa não tem bom senso. Cala a tua boca, então. Fica na tua. Não sabe o que vai falar? Cala a boca e fica na tua. Querido diário, as pessoas estão perdendo a noção, né? Como diz a minha amiga, né? Ela fez um comentário sobre o episódio anterior, né? A gente tá agora falando, né, sobre se relacionar, né? As mulheres héteras e tudo. Aí ela disse, amiga, só um adendo. A questão não é só com as mulheres héteras, é a sociedade como um todo, né? Está complicado se relacionar com as pessoas, porque o nível tá, assim, zona abissal descendo. Mas assim, sendo bem sinceras, alguma vez as pessoas tiveram o pingo de bom senso pra alguma coisa? Eu acho que hoje em dia tá até um pouco melhor, porque antigamente, minha filha, era pior do que hoje. Pior. Eu acho. A gente vê até pelos programas de TV. Não, mas assim, de uns tempos pra cá, algumas pessoas saíram do armário, viu? Elas se sentiram validadas por determinados discursos. E aí, meu filho, o esgoto tá... Céu aberto. Uma coisa que não é muito fácil é a gente construir o amor próprio, né? O nosso amor próprio. Construir, reconstruir. E como é que tá sendo pra ti? Porque tu tá saindo de um divórcio. Não, né, o divórcio ainda vem, amada. Oremos. Oremos pela vara de família, onde caiu o meu processo. Alô, alô, vamos ajudar a nossa amiga. Mas assim, já tá separada, né? Já faz uns meses. 8 meses. Exatamente. E tá tendo que se redescobrir, tá tendo que se... Porque assim, quando a gente sai, né, de um relacionamento, o mundo meio que dá uma caída, né? Ainda mais quando você, né, fica com aquela sensação. Ai, fui trocada, fui preterida. Isso é muito forte, gente. Isso bate demais na autoestima da gente. Então, assim... Foi um processo de descoberta, né, por coisas que eu vivenciei na minha infância, na minha juventude. E aí, depois com essa separação, está sendo um processo agora de redescoberta. Então, assim, é esse movimento mesmo de montanha-russa, né, de altos e baixos, dias e dias, dias de Rita Lee, inclusive. Ai, não quero ver ninguém, eu não quero que ninguém saiba da minha vida, eu não quero saber da vida de ninguém, né? É só para deixar claro também que, assim, tudo na vida é equilíbrio, né? Nem romantizar demais, né? E nem achar que autoestima é narcisismo. Porque, assim, a gente só consegue
amar bem ao outro quando a gente começa a se amar. Tem que começar pela gente. Exatamente. Mas também entender que a gente vai ter nossos dias e a gente também respeitar o nosso tempo. Isso é importante. Eu costumo brincar muito, mas com fundo de verdade, que eu me acho maravilhosa, que eu sou linda, eu amo o meu cabelo, que a minha pele é brilhante ao sol. A gente deixa pra ter as crises de baixa autoestima dentro de casa, porque no meio da rua a gente tem que botar mesmo pra jogo. Aí eu gosto de postar essas coisas, né? Alguns amigos ficam... e humilde, né? Tá se achando, meu amor, se eu não me achar, quem é que vai? Igual a mamãe, né? Mamãe Dona Renê Montenegro, um beijo. Depois eu explico o motivo desse apelido. Mas, assim, minha mãe viu Bruna e ficou encantada. Nossa, como ela parece com a Maju Coutinho. Aí eu fui falar pra Bruna, né? Indignada, fiquei indignada. Por que eu fiquei indignada? Ela disse que se acha mais bonita que a Maju Coutinho. Aí eu disse, tá, ela ainda é humilde. Trago verdade, sim. Sempre trazendo verdades aqui. Eu sou mais bonita do que ela, gente. É só vocês me procurarem no Instagram, vocês vão constatar isso. Aí eu, tipo, brinco com essas coisas, né? Logicamente, falando a verdade. E algumas pessoas se incomodam. Só que as pessoas, assim, não conseguem e não sabem... Não conseguem ver e não sabem o caminho que foi percorrido até eu chegar nessa autoestima, gente. O caminho foi grande. E também tem aquela pressão, meu amor, por você ser mulher, ainda mais você, por ser mulher negra, eu por ser uma mulher gorda. Porque, assim, tal hora as pessoas dizem, mas você precisa se cuidar. Mas aí, quando você, né... percebe essa importância do autocuidado, de se amar, mas já tá se achando muito, né? As pessoas já veem como uma ameaça. Então, assim, nunca tem um meio termo. É sempre o 8 ou 80, ainda mais quando se é mulher nessa sociedade. É um inferno. É babadeiro, querida. A gente que lute todos os dias pra se manter firme, se amar. É muito difícil. É igual a história, né, da mulher, quando a mulher é incisiva. A mulher incisiva, ela é direta. Mas você tá sendo muito agressiva, você tá sendo muito fria. Já o homem não, né? O homem tá sendo assertivo. Puxando aqui pro gancho do homem, né? Uma coisa curiosa que eu acho. A autoestima do homem hétero é elevadíssima, né? Porque a gente tem que... toda uma trajetória para poder usar um biquíni na praia. Eles não. Vão à praia lá com aquele buchão horrível, quebrado deles. Cabeludo. Reluzente na praia. A sunga mínima. Né? Um horror. Então, se achando... A morte horrorosa. Calvo. A maioria dos calvos. Então, se achando... Desculpa aos calvos que vão ouvir esse podcast. Mas, por favor, gente, vocês... Problema deles. Inclusive, teve um que me traumatizou. Show calvos. Aí... Estão lá se achando e julgando as mulheres. Muitos deles julgando o corpo das mulheres. Porque a mulher, para ficar comigo, tem que ser assim, tem que ser malhado, tem que ser assado, tem que ser... E eles, derrotadíssimos, destruídos, né? Vai olhar pro Jurandir, né? Que faz essa lista de exigências. Destruidíssimos. Eu sempre falo, a autoestima masculina tem que ser encapsulada e vendida. Pra gente tomar doses. Do homem branco, hétero, né? Porque, assim, o homem... Algumas pessoas, né? Tipo, alguns homens que eu conheço que são negros. Eles também, para poder construir a autoestima deles, também tem um processo longo. E muitos deles também com a questão do cabelo, a questão das suas características. E quando você vai ver, são homens lindos que se sentem inseguros por causa da sociedade.
E é uma pena isso, é uma pena. E outra forma também, ou eles são feios, né? A sociedade fala que ou são feios, entre aspas, né? Inclusive, Ou só pensam para o lado sexual. inclusive, essa mesma sociedade, ela lucra com as nossas inseguranças, né? É. Para vender mais produtos, né? Mais procedimentos estéticos. Já que eu falei aqui sobre a questão do lado do homem negro ser sexualizado, nós, mulheres negras, também somos muito sexualizadas. Demais. Enquanto a mulher gorda já é sexualizada de menos. Já é assexualizada, né? Sexualizada. Não tem meio termo aqui. E é uma merda, isso é uma bosta, porque eu já recebi direct, há uns anos atrás, de um cara me cantando e ele simplesmente dizendo que tinha curiosidade de ficar com uma mulher negra. Eu fiquei assim, como é que é? Tipo, porque dizem que vocês na cama é isso e aquilo, oi? A hora você é tratada como algo exótico, né? Exatamente. Foi o que eu fiz. Desci o sarrafo nele e bloqueei. Isso é um absurdo, né? Porque eu sou mais do que o meu corpo, do que a minha beleza. Eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa interessante, entendeu? E meu amor, antes eu discutia, agora eu só bloqueio e não se fala mais nisso. Hoje em dia também, mas graças a Deus não tive mais esse tipo de coisa. Como diz mãe Taylor, a gente tem que tratar a nossa energia como um artigo de luxo. Nem todo mundo merece ter acesso. Tá corretíssimo. Hoje em dia eu não tive mais, mas no passado eu já tive esse tipo de coisa, esse tipo de comentário. Tipo, curiosidade de ficar com você, porque você é negra, não sei o que, não sei o que. Gente, que absurdo isso, pelo amor de Deus. Eu acredito que deva acontecer muito com homens negros. E não só do lado hétero, mas pro lado gay também. Pelas algumas conversas que eu já tive com alguns amigos. Isso é bem problemático. Então, gente, voltando para essa discussão, né, de que o equilíbrio é tudo, para a gente não cair nessa armadilha de romantizar o amor próprio, porque você também vai ter dias ruins na sua vida. E amor próprio não significa você sair por aí sorrindo, né, distribuindo simpatia enquanto você está destruída por dentro. Embora muitas vezes a gente tem que bancar a Katy Perry no Rock in Rio, ela destruída, né? Tinha acabado de né, terminar o relacionamento por telefone. E aí, o que eu achei muito cruel, né? O empresário chega pra ela e diz, ou a gente cancela o show, ou você vai lá e dá o seu melhor, né? Então, assim, a nossa única escolha muitas vezes é dar o nosso melhor, né? Porque não tem o que fazer, né? E a gente precisa daquilo ali para viver. Mas também é importante a gente entender os nossos dias, os nossos processos, né? Vai ter dias que a gente não vai se sentir bem. O outro lado da moeda é quando tratam, né, essa questão do amor próprio como se fosse narcisismo ou egoísmo. E não é nada disso. O amor próprio ele é saudável, enquanto o narcisismo não. E aí eu lanço a pergunta para vocês, né, manas? Vocês já se sentiram culpadas por se colocar em primeiro lugar? Principalmente, né, por dizer um não? Porque dizer não também é amor próprio, né? Quando você não quer estar em determinados lugares. Não dá para você dizer o sim quando você não tá se sentindo bem de estar em determinado lugar só para você ser simpática. Isso não acontece comigo. Porque quando eu quero dizer não, eu digo não. É negociável. Eu falo logo assim, olha, não conte comigo. Não conte comigo para tal coisa. Eu não consigo... Se precisar de mim, desprecise. Exatamente isso, eu já deixo logo frisado. Não me obrigo a fazer coisas que não me fazem bem por causa de terceiros, dá pra mim não. Tem uma citação do livro da Bell Hooks que se chama All About Love. Eita, como ela é internacional. Traduz tudo sobre o amor.
Livro maravilhoso, Bell Hooks é incrível, é uma autora negra, recomendo. Que ela diz assim: quando conseguimos nos ver como realmente somos e nos aceitar, construímos a base necessária para o amor próprio. Olha que forte. Que todo ponto de partida é a gente se amar. A gente tem que se amar primeiro, até para poder, como você mesmo disse, dar amor ao próximo. Porque se a gente se odeia, como é que a gente vai amar o outro? Tem até uma frase de RuPaul, né, no reality. Olha como elas são internacionais, reality. Como você vai conseguir amar o outro se você não consegue amar a si mesmo? Uma das coisas que a Bell Hooks fala também é que no mundo ideal todos nós aprenderíamos a nos amar já desde a infância. E, infelizmente, como a gente falou aqui também, isso não é pregado, né? Isso não é ensinado nas nossas famílias. A gente é ensinado desde criança. Eu acredito que talvez hoje as mães mais atuais estejam mudando isso. Eu vejo isso muito também no Instagram de algumas mães que eu acompanho que são negras, que ensinam os filhos a se amarem, com suas características, com seus cabelos, desde criança. E isso não foi ensinado a mim. Na verdade, a gente cresceu sendo ensinada a agradar, né, os outros, né? Dizer o sim quando na verdade quer dizer não. E a não se amar. Tipo, não amar nossas características. Eu amar... uma história que, assim, eu deixei minha mãe choquita, né? Quando ela me chamou pra ir pra uma festa de aniversário que eu não queria ir. Aí ela disse, vamos, minha filha. Eu, não, mãe, não vou. Aí ela, mas por quê? Porque eu não quero. Gente, experimentem. Só experimentem. Usar essa frase. Vocês vão ver a cara de choqueida das pessoas. Não, comigo acho que as pessoas não ficam chocadas porque eu sempre fui muito fácil de falar não. Não, é porque eu sempre fui a filha boazinha, né? A Sandy da família, muito disciplinada, né? Muito obediente, muito estudiosa. Não, assim, eu era também a disciplinada, a quieta, entendeu? Eu era dita como a tímida, mas no fundo eu só era retraída, porque tímida eu nunca fui. Eu também me identifico contigo super, isso aí. Mas eu sempre tive um gênio muito forte, entendeu? Então é tipo de amor, touro com ascendente sagitário, o cão, né? Eu sou Capricórnio, né? Então, signos de terra, né? Fortíssimo. Mas assim, no mundo ideal realmente seria bem mais fácil se a nossa autoestima fosse construída lá na infância. Seria bem mais fácil pra gente lidar com essas questões hoje em dia. E entender o amor próprio também nessas pequenas atitudes, né? No dia a dia, você se priorizar, reavaliar relações, né? Que já não cabem, que já não te fazem bem. Tirar uns minutinhos pra si. Respirar também, porque é muito importante o exercício de respiração, inclusive para quem tem ansiedade, meu amor. Enfim, hábitos que mostram que a gente se valorize. E eu digo assim, se valorizar não é porque você não tem o seu valor. Você tem o seu valor, você só vai reforçar isso. Tem que reconhecer primeiro, né, que tem valor, porque muita gente... Exatamente. Falar em respiração, eu tô pra tatuar aqui, respire, porque... Como diz a Sandy. Breathe! Como diz a Sanji, eu abro as asas e preparo a alma pra respirar. Temos uma cantora aqui, uma cantora. Meu querido, eu sou cantora, me respeita. Amor próprio é uma prática diária. É sobre respeitar suas emoções, estabelecer limites, aceitar que o caminho não é linear e que nem sempre você vai estar 100%, né? Lembra lá, modo Rita. Cada passo conta. Não tem receita mágica, mas cada atitude pequena mesmo faz a diferença. É isso, bebê. E para vocês que nos ouviram, nossa dica final.
Façam algo hoje que mostre que vocês se valorizam. Ou melhor, que vocês reconhecem o seu valor. Pode ser qualquer coisa, mas que seja pra você, nem que seja você escrever um pequeno texto sobre as suas qualidades. Até aquele diazinho de skincare que você faz aquele autocuidado. Só pra você se sentir melhor. Qualquer coisinha. Bota já uma música. Vai dançar sozinha na sala. Bota um filme, ou faz que nem eu, vai sair sozinha mais tarde, né? Mas entenda, não existe receita pronta. Cada passo que você dá em direção a se valorizar é um passo na direção de uma vida mais leve e verdadeira e que você merece. E como diz Clarice Lispector, respeite a você mais do que aos outros. Respeite mesmo o que é ruim em você. Respeite, sobretudo, o que você imagina que é ruim em você. Pelo amor de Deus, não queira fazer de você uma pessoa perfeita. Não copie uma pessoa ideal, copie você mesma. É esse o único jeito de viver. E agora vamos ficar com as opiniões dos frequentantes e das frequentantes do nosso café. Olá, me chamo Vera Silva, tenho 52 anos, filha de Antônio Rodrigues e Lúcia de Oliveira, um pedreiro e uma dona de casa. Sou professora de língua portuguesa, sou preta, sou periférica, sou gorda, mais 50 e sou bonita. Sou uma mulher bonita. Mas nem sempre foi assim essa afirmação. Durante muito tempo eu acreditei nas pessoas que eu não me enquadrava no que seria uma mulher bonita. Durante muito tempo eu acreditei que para ser bonita eu tinha que ser branca, eu tinha que ter o cabelo liso, e eu tentei me aproximar disso, de todas as formas, e cada vez mais me afastava. E a minha vivência, as mulheres que eu encontrei no caminho, algumas decepções amorosas, por que não falar assim, alguns encontros amorosos, para falar assim também, porque o amor para mim é múltiplo, e a minha autoestima vem do amor que eu dou e que eu recebo das pessoas. Oi, meu nome é Ana, eu tenho 32 anos e moro aqui de Fortaleza mesmo, natural aqui de Fortaleza, né? Quando a gente tem um bebê, né, uma criança, a gente nasce não só a criança, mas nasce também uma mãe e renasce uma mulher, né? A minha autoestima, ela caiu muito depois do parto, né, por conta de mudanças corporais, mas eu consegui me restabelecer, demorou um pouco, mas eu consegui, né? Tudo isso envolveu um exercício físico, alguns momentos de autocuidado meu mesmo, e eu também me encontrar como empreendedora, por incrível que pareça, foi algo que influenciou muito nesse processo. Então, hoje eu posso dizer que eu sou bem mais feliz e, inclusive, me sinto até uma mãe melhor para as minhas filhas, agora que eu consigo me cuidar mais. Oi, eu sou a Renata, tenho 37 anos, sou mãe atípica de um menino lindo de 11 anos. E sobre autoestima, eu demorei muito tempo para me cuidar, para me priorizar. Por mais ou menos 8 anos eu me deixei para trás. Vivi em função das terapias do meu filho, tanto em casa como fora de casa. Eu respirava o autismo. E isso também foi muito adoecedor. Não só fisicamente, mas para minha cabeça. Porque é cansativo, é depressivo um pouco, sabe? Porque a gente é uma corrida contra o tempo. E às vezes a gente não chega, parece que a gente não chega lá no final. E chegou um momento que eu percebi que eu precisava me reconstruir, eu precisava me reconectar, me reconhecer novamente dentro de mim. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia, porque eu comecei a engordar, eu fiquei envelhecida, estressada, e eu comecei a fazer atividade física. Eu encontrei esse caminho. Não é só sobre o corpo, mas principalmente sobre o equilíbrio da minha cabeça, da mente mesmo e da autoestima, lógico. Foi nessa hora que eu percebi o quanto isso mudou, né? Essa é uma hora que eu tiro pra mim todos os dias, pra mim, faz assim uma transformação gigante no meu dia a dia, ela me fortalece e reflete com certeza no meu cuidado com o meu filho, porque quando eu cuido de mim, eu também tô cuidando dele, eu me reconstruo pro meu filho, eu me reconstruo e consigo me reconectar muito melhor pra ele, inteiramente pra ele, porque se faz necessário. Eu percebo que até os vínculos que a gente faz quando a gente sai desse mundo do autismo são muito interessantes, porque antigamente eu respirava o autismo até nas minhas amizades, então assim, a gente compartilhava só algumas angústias, algumas dores, algumas conquistas, mas era só sobre isso. Então sair dessa bolha foi difícil, mas assim, foi muito bom pra minha vida e eu recomendo. Se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que precisa ouvir e siga o @café com buelos no Instagram. Até a próxima!